Deus seja sempre louvado. Amém. Quero desejar uma boa tarde aos nossos queridos irmãos que estão online nos seus lares neste momento, ou quem sabe no seu trabalho. Já estivemos aqui hoje cedo, mas não tem problema. O importante é você estar na presença de Deus. Não tem problema. Deixa Deus usar a tua vida, meu irmão. Deixa Deus te usar, gastar a tua energia na presença de Deus. Isso sim é bom. Vamos dar início a esse santo culto, cantando um hino, louvando ao Senhor com o hino 390. Glória a Deus. Vale a pena servir a esse Deus, que naquele grande dia o sofrimento será esquecido. Ninguém vai se lembrar desta vida aqui, não. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 69.
Glória a Deus. Quer ver os céus? É necessário brilhar mais. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 322 para entrarmos em oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos nesse momento, agora à tarde, buscar a face do Senhor. Clame, igreja. Meus irmãos que estão aí online, nos seus lares ou no seu trabalho, não sei, mas clame ao Senhor nesse momento. Busque a face do Senhor, porque Ele é fiel para responder a tuas orações. Todos juntos, oremos ao Senhor. Glória a Deus, Senhor e nosso Deus e Pai querido. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Te damos graças por essa oportunidade. É mais uma que o Senhor prepara para os Teus filhos no dia de hoje. Já estivemos pela manhã, Pai, cultuando ao Senhor, se alegrando na Tua presença, onde entoamos hinos, o Senhor enviou a Sua palavra. Sim, Jesus, mas agora estamos aqui à tarde. Estamos aqui na Tua presença, buscando ao Senhor, falando contigo, Pai. Deus, que nesta tarde, assim como foi pela manhã, fala aos corações da Tua igreja,
Fala ao coração do teu povo, Pai, dos teus filhos, das tuas filhas que estão ali, Pai, ansiosos. Talvez não foram possíveis, Pai, não importa o motivo, não puderam estar ali pela manhã, mas o Senhor já tem um encontro marcado nesta tarde com a tua igreja, meu Senhor Jesus. E quantos não tem mais esse privilégio? Quantos já não tem, Pai? Porque uns já não faz mais parte da terra dos viventes, outros talvez por fraquezas alguma, Pai, saiu da tua presença, outros estão trabalhando, não pode estar aqui, meu Pai, sintonizados com esse culto, mas eu creio que estão ali sintonizados com o Senhor. Oh, Senhor, venha perdoar nossas fraquezas, nossos pecados, venha derramar sobre nós, meu Pai, o teu bálsamo do perdão, sobre a vida de cada um que aqui se encontra, Senhor, nesta tarde. Jesus, eu quero te pedir, visita aquele que está hospitalizado, que está ali, Pai, os seus parentes estão pedindo, Pai, estão clamando ao Senhor para que o Senhor visite o seu ente querido que está ali em um hospital, talvez seja um pai, uma mãe, ou até mesmo um amigo, mas o Senhor é aquele que conhece, o Senhor é o que conhece a estrutura do homem. Visita em nome do Senhor Jesus. Se for, Pai, estiver entubado por causa dessa enfermidade, a Covid, poderoso é o Senhor para curar, para libertar, porque já ouvimos aqui também testemunhos na tua casa, pessoas que estavam ali, meu Pai, hospitalizadas, acamadas com essa enfermidade, mas o Senhor, meu Pai, enviou o teu anjo ali e foram sarados, pessoas que foram curadas, outros, Pai, talvez estava ali, Senhor, estava com essa enfermidade, mas nem sabia, e quando fez o teste, Pai, deu tudo ok, não tinha enfermidade nenhuma, que isso é que a tua palavra diz, darei ordem aos meus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os caminhos. Espírito Santo de Deus, Senhor, nesta tarde, ser servido, Pai, de fazer a tua obra, de fazer a tua vontade, vai abrindo porta, eu te peço também, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai abrindo porta para quem está desempregado, vai abrindo porta, Pai, para o pai de família, a mãe que está ali, precisa, Pai, levar o alimento para o seu lar, para os seus filhinhos, pagar suas contas, Pai, eu sei que são crises existenciais, mas faz parte do cotidiano e da vida do homem. Foi isso que o Senhor nos deu, Pai, essas tarefas do nosso dia a dia, embora Salomão escreveu que tudo é vaidade, mas, Pai, uma coisa eu sei que não vai passar, é estar na tua presença. A tua palavra diz também, Senhor, passará céus e terra, mas nenhum tio da tua lei será omitido, mas se cumprirá tudo. Então, Senhor, venha cumprir em nossas vidas a tua palavra. Lembra-te, Senhor, das tuas promessas. Nesse momento eu invoco, Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de promessa, o Deus vivo, que quando promete, Ele cumpre, ainda que seja no seu tempo, ainda que nós homens, Pai, ficamos ali, Senhor, querendo que é para ontem, ficamos desesperados, porque muitas das vezes o desespero bate na porta, mas o Deus Todo-Poderoso é aquele que diz, acalma a tempestade. É o Senhor que quando estava ali com os discípulos no barco, eles ali o Senhor adormeceu e veio ondas fortes e começou a bater naquele barco, e eles ali gritaram desesperados, Senhor, nos socorre, não está vendo que estamos morrendo? O Senhor os repreendeu dizendo assim, homens de pequena fé, né? Eles não entenderam quando Jesus chama eles de pequena fé. Sabe por quê, meu Senhor? Que o Deus da vida estava do lado deles, o Deus, o Todo-Poderoso ali estava ali naquele barco, e onde uma onda ia levar pique, aquela embarcação jamais, porque o Senhor poderoso estava ali, e eles não entenderam aquele mistério, mas a tua palavra diz que o Senhor se levanta e diz, tempestade, mar, vento, acalma-te. Então, nesta tarde, eu creio que o Senhor está acalmando, Pai, a tempestade na vida de alguém. Eu creio que o Senhor está ordenando a ventos tempestuosos que parem, que cessem de atormentar a vida do teu povo nesta tarde, em nome do Senhor Jesus.
Senhor, vai salvando também. Vai levantando homens e mulheres para levar a tua palavra. Levanta, Pai, na tua presença, jovens também cheios da tua unção, na autoridade do teu Espírito Santo para pregar a tua palavra, para fazer o teu querer, Pai. Senhor Jesus, faz a tua vontade nesta tarde. Pai, coloca em liberdade, Senhor, aqueles que estão ali, Senhor, passando por momentos difíceis, a tribulação, tanta pressão dessa vida que tem hora que parece que a pessoa vai explodir, meu Pai, mas que nesta tarde o teu bálsamo venha sobre eles, Pai, trazendo a paz, a serenidade e acima de tudo a tua unção, autoridade na tua palavra, autoridade no teu nome, que a tua palavra diz que todo nome se dobrará ante o Senhor. Espírito Santo de Deus, continua falando conosco. Envia também a tua santa palavra nesta tarde, para falar com a tua igreja, para falar com aqueles, Pai, que estão ali do outro lado, em seus lares, clamando por uma resposta, e eu sei que há resposta, porque nós servimos o Deus verdadeiro. Pai, tenha misericórdia, ouça o clamor da tua igreja, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Quero passar aqui os recados para a igreja. Tem que tomar água, irmão. Parece um camelo, né? Mas tem que tomar água. Misericórdia. É bom. Vamos lá? Cultos presenciais. Aos domingos, às 10 da manhã, às 18h30. Às terças-feiras, às 14 horas. Às quartas-feiras, às 20 horas. E todos os sábados, às 10 da manhã, culto com as irmãs, nesta igreja, sim. Venha a família, venham o vizinho, se quiser orar, falar com Deus, porque Deus tem resposta para tudo. E sábado, às 20 horas, culto com os jovens. E a partir de setembro, a partir do dia 4, né? Dia 4 de setembro, o culto com os jovens será a partir das 16 horas, aos sábados também. Vai ser uma maravilha, meu irmão, muito melhor. Eu creio que vai ficar bem mais fácil, o jovem vai poder ficar depois do culto, confraternizar aqui, sabe, ter aquele lanche, muito melhor. Chegar em casa mais cedo, os papais não vão poder ficar assim, preocupados. Nossa, já é 10 horas da noite, 11 horas da noite, meu filho ainda não chegou, será que está tudo bem? Não, fique em paz. Todavia, quem guarda é o nosso Senhor. Oração todas as segundas-feiras, às 19 horas. Às 19 horas, oração aqui às segundas-feiras. Venha fazer parte de um clamor. Aulas de música, todos os domingos, às 8 horas da manhã, aula gratuita. Venha, está uma bênção mesmo, está muito gostoso as aulas de música nessa igreja. Glória a Deus. A mesa do amor, alimentos não perecíveis. Nossos irmãos, por favor, continue, em nome do Senhor Jesus, trazendo aquele alimento para poder socorrer uma família, um necessitado. Só que conhece necessidade, meu irmão, aquele que já passou ou aquele que passa, não é verdade? Então, em nome do Senhor Jesus, o que Deus te tocar, o que você sente da parte de Deus, faça. A loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br, onde você pode adquirir um inário, uma Bíblia, e dar de presente, se você já tem, dê de presente, é muito bom. E a sexta-feira, hoje às 18 horas, teremos um mutirão de limpeza. Quem sentir no coração de vir ajudar na limpeza, lembra que Davi falou, o zelo da tua casa me consumiu. Davi tinha muito cuidado. Glória a Deus. Também quero aproveitar e já falar um pouco rapidamente aqui do bairro do Limão, onde o irmão Saulo e eu, o irmão Cosme, estaremos ali atendendo aquela obra. Né? Estaremos ali na frente daquele trabalho, humanamente falando, quem está na frente é o Senhor Jesus. E pedimos aqui encarecidamente que aqueles irmãos que sentirem para nós estarmos ali finalizando a reforma daquela igreja, falta pintura, os bancos, uma limpeza geral, sabe aquela limpeza bruta, meu irmão, para deixar tudo prontinho, piso, tudo. Pois é, precisamos da ajuda de alguns irmãos. Aqueles que sentirem da parte de Deus, de participar dessa obra,
entre em contato com o irmão Saulo, ou eu também, ou até mesmo o nosso irmão Rodrigo, para se reunir, marcar uma data, estaremos ali. Porque daqui a 30 dias, em nome do Senhor Jesus, queremos ver aquela obra ali avante a todo vapor. E nossos irmãos que moram ali na Zona Norte, até no centro, em nome do Senhor Jesus, estaremos todos juntos ali. Glória a Deus. Recados é esses? E hoje, sexta-feira, teremos a live do estudo da palavra. É uma reflexão, eu não me aprofundo muito, porque a pessoa já sexta-feira já cansou, trabalhou, então está ali. Ó. É uma reflexão gostosa, falamos de alguns personagens bíblicos e é uma aplicação pessoal. É muito gostoso, irmão. É conhecimento, né? É crescimento na obra de Deus. Vamos lá, louvar o Senhor com mais um hino, para entrarmos na palavra, o hino 308. Glória a Deus. Senhor que fala conosco nesta tarde. Antes de entrarmos na palavra, quero passar aqui os dados bancários da igreja para aqueles que sentirem da parte do Senhor, né, abençoar a obra de Deus. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 03 755 30, dígito 4. Chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Assim, meu irmão, que Deus põe no teu coração, abençoa a obra de Deus também. Glória a Deus.
Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Esther. Livro de Esther. Capítulo 7 do livro de Esther, do versículo 1 até o 10. Tem como título Esther denuncia Amã, que diz assim: E vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graças aos teus olhos, se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como a minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. E se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Glória a Deus, aleluia. Que palavra é essa nesta tarde? Irmãos e irmãs, querida igreja, que está nesse momento online nos assistindo, ou aqueles simpatizantes do Evangelho, que só entraram uma vez, talvez ou nunca entraram, mas tem um prazer enorme de ouvir a palavra, de louvar ainda, de cantar indo nos seus lares, ou ligar o rádio, ouvir uma pregação, enfim. Vocês aí, todos que têm um apreço pela obra de Deus, pela palavra do Senhor, nesta tarde, Deus está mandando uma palavra aqui maravilhosa sobre a vida, sobre a história da rainha Esther, que no nome judaico, em judaico ela se chama Hadassah, e sobre os personagens principais aqui, ela e o seu tio, né, que criou ela, na verdade, criou ela até como uma própria filha. Pois é. Eu quero, não sei se os meus queridos, né, a Irmandade já sabiam,
essa igreja já não sei se tinha conhecimento. Amã, segundo estudiosos da palavra de Deus, teólogos, Amã é apontado como um descendente, veja bem, como um descendente de um rei dos amalequitas. Muitos, essa história se passa lá quando o primeiro rei de Israel é levantado, Saul, né? Embora alguns teólogos também dizem que Saul não era rei, e sim foi colocado ele como um líder, por enquanto, mas a maioria diz que ele era rei, e eu vou ficar nessa parte também, que ele era rei. Pois é. E quando Deus estabelece Saul ali, a pedido do povo, isso é claro, não foi Deus que escolheu Saul, foi o povo, e Deus dá uma ordem para ele, a última ordem, que Saul já estava ali fora dos caminhos. Eu estou abrindo esse contexto aqui só para vocês entenderem como que as coisas acontecem. E Deus fala para Saul, Saul, é o seguinte, Deus levanta o profeta Samuel, que vai até ele e fala assim, ó, Deus dá mais uma missão. Você vai exterminar a nação de Amaleque, ou seja, os amalequitas. E não vai sobrar ninguém. Você não vai poupar nem o menor, nem o maior, nem o mais novo, nem o mais velho. Você não vai poupar também nem o animal mais belo que tiver naquela nação, você vai poupar. Nada, vai destruir tudo, tudo. Sabe por quê, Saul? Porque no dia que meu povo de Israel saía do Egito, Amaleque se levantou contra o meu povo, para criar armadilha, ou seja, para fazer meu povo sofrer. Então, eu disse que um dia eu ia ter um acerto de contas com Amaleque, e o dia é hoje. Só que Saul, grande guerreiro, homem de guerra, valente, juntou o seu exército e foi até lá. Só que chegou lá, diz ele, que não vamos poupar o melhor do gado. Diz que escolheu a melhor das ovelhas, o melhor do gado, enfim, poupou, não destruiu. E o restante destruiu tudo. Porém, mais uma peça ele deixou viva. O próprio rei da época, o rei Amaleque. E chamava Agag. Agora vocês vão começar a entender, porque eu fiz um resumo rápido aqui. E alguns dizem que parece que sobreviveu alguém da batalha, né? Que mais tarde foi laço para o próprio rei, que lá na frente mostra que um sobrevivente dos amalequitas finaliza a vida de Saul. Ele se joga contra a espada, não morre, ele tentou suicídio, não conseguiu se matar, não finalizou a sua vida ali. Ele pede para um jovem que estava ali passando, ou seja, devia estar fugitivo, errante, e era um descendente dos amalequitas. E dava a entender que era tudo do rei. Então, o próprio rei foi morto naquilo que ele não fez a sua missão. Vocês estão começando a entender o que Deus está querendo falar aqui nesta tarde? O que Deus põe para você fazer, faça, para que não se torne um laço. Se Deus falar para você, vai lá e ore, repreende, não faça acordo com isso, não chega até aquele lugar, porque vai te tornar um laço para você. Então, irmão, cuidado. Deus está dando um aviso aqui nesta tarde. Cuidado para formar alianças onde não vai te trazer coisa boa. Mas ele tem um bom... Não, mas eu conversei, essa pessoa é muito bacana, olha o que ele me propôs, eu estava vendo, parece que é tudo certinho, cuidado. Aparentemente, pode ser coisas boas, mas o final é morte. Então, cuidado quando Deus fala, não faça tal coisa, porque o prejuízo com certeza vai vir mais tarde. Enfim, vamos terminando aqui. Passou muito tempo, o reino de Israel é dividido, o reino é levado cativo, os dois reinos são levados cativo para pior ainda, né? Israel vai pelos assírios e Judá, o reino de Judá, é levado pelos babilônios. Então o negócio ficou muito bravo. Então se encontramos aqui na época do rei Persas, o império dos persas. E esse Amã é descendente, a maioria dos historiadores, dos teólogos, estudiosos da Bíblia, fala que esse Amã aqui, ele é descendente do rei Agag. Então, olha o laço. Lá no passado, a descendência dele foi um laço, e aqui ainda se torna. Ele se levanta para destruir todo o povo de Deus, todo o povo judeu. Porque Mardoqueu, um dos personagens principais dessa história, ele sendo
um judeu que ele falava assim, não, na lei de Moisés está dizendo que nós devemos se prostrar ao Deus vivo, não se prostraremos à imagem de escultura, e nem muito menos o homem. Então, Mardoqueu, embora os outros judeus, acho que com medo, com certeza, ele devia se prostrar. Ele era o único, e quando Mardoqueu passava, ele não se dobrava. E Mardoqueu percebeu aquilo, os outros avisavam, ei, é melhor você inclinar sua cabeça aí que ele está passando. Eu falei, negativo. Mas Mardoqueu tinha um propósito. Mardoqueu tinha um propósito de servir a Deus. Ele estava buscando riqueza. É claro que quando você serve a Deus, é automático, a honra de Deus vem. Ele humilhava tanto Mardoqueu, olha só, no capítulo anterior, tem a honra, né? Tem a honra de Deus na vida de Mardoqueu. Uma certa vez o rei não dormiu, Deus não vai permitir, meu irmão, se for para te abençoar, Deus vai despertar pessoas, Deus vai despertar aquele que for, é aquele que está segurando a bênção, é através dele que está segurando? Pois é, Deus vai liberar a bênção, Deus vai despertar essa pessoa, vai tirar o sono dele, porque quando o rei, ele fica ali com insônia, ele não consegue dormir, ele chama, me dá os livros das crônicas, ele começa a ler, eu falei, calma aí, quem se Mardoqueu aqui? Fizeram alguma coisa por ele? Eu falei assim, não, ninguém fez nada, não, calma, o que é isso aí? Aí no outro dia ele manda chamar, quem está no pátio aí? Eu falei, fulano, Amã era considerado o maior ministro dele, né, honrado, muito bem chegado do rei, mesmo sendo estrangeiro, não era da nação persa, mas estava ali, né, porque os persas tinham um sistema de trazer as pessoas, mesmo povos conquistados, até eles não queriam humilhar por completo, não, deixava ali, numa boa amizade, numa boa aliança, enquanto não faz mal, está tudo certo entre nós. Pois é, estava ali, falou, quem está no pátio? Está Amã. Ah, manda ele entrar. E o rei já pergunta, Amã, o que se fará o homem? O que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Amã no mínimo, não tinha outro. Ele falou, é eu mesmo, o rei está falando de mim? Olha que presunção. O inimigo, ele é presunçoso, meu irmão. Ele acha que ele acha assim, estou acima deles, vou destruir, porque está nas minhas mãos, era muita presunção. Ele fala, bom, o rei está falando de mim, ó, assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Ele diz assim, ó, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real do que o rei se costuma vestir, monte o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste ao cavalo, a mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vistam-se dele aquele homem de cuja honra se agrada. E leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei Amã, apressa-te, e toma a veste e o cavalo como disseste. E fez assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair em tudo que disseste. Olha só. Aquele que achou que ia ser honrado, a presunção era tão grande, mas Deus estava mudando a história. Nesta tarde, meu irmão, eu creio, igreja, que Deus está mudando a história do povo de Deus. O que estava ali determinado para a destruição, talvez o inimigo bolou o plano dele, mas ele se esquece que quando ele está forjando um plano contra a igreja de Deus, contra os servos de Deus, o Senhor já está fazendo um plano de escape, o Senhor já está dando vitória. Ele pega os planos do inimigo, amassa, joga fora e diz assim, eu sou o Senhor, é eu que honro. Deus, meu irmão, ele vai usar quem ele quiser para frustrar os planos do adversário. Apenas fique na presença dele, apenas se Deus falou para você, não vai, não faça tal coisa, não faça, porque o laço está ali. Porque o inimigo começa a preparar laço, ele vai preparar um prato naquilo que você talvez cobiça. Cuidado jovem, cuidado moça. Às vezes você olha assim para aquele jovem e fala assim, nossa, mas ele é tão bonito, é com esse que eu vou casar. Cuidado, às vezes a sua lua de mel pode ser a lua de fel. Talvez um casamento pode ser a vida toda uma destruição, porque você não ouviu a voz de Deus. Olha que palavras Deus está mandando falar hoje aqui, que Deus está me autorizando aqui pregar nesta tarde. É laço, cuidado.
Cuidado, porque o socorro do Senhor vem. Resista até o fim. Faça que nem Mardoqueu. Não se dobre. Não se dobre aos desejos da carne. Não se dobre à cobiça. O que te oferecer pode ser aparentemente muito grande. Uau, isso vai me trazer felicidade. Cuidado, jovem. Você pode se dar mal. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Nem tudo aquilo que parece é. Mas o fim pode ser morte. Mas Mardoqueu ficou ali, ó. Se Mardoqueu tivesse se calado, ficado quieto, mas ele fala para a rainha Esther, olha, ainda que tu não faça nada, mas não fique você pensando, rainha Esther, que no seu lugarzinho você vai ficar livre, que não vai não, mas o meu Senhor vai enviar socorro de qualquer lugar ao seu povo, não vai ficar sozinho. Enfim, mas aí o Senhor também tem os seus planos. O Senhor toca em Esther e cria um banquete. Porque ela já sabia que o plano de Deus estava dando certo. Onde o seu tio, Mardoqueu, estava sendo humilhado, o inimigo estava pronto, falou assim, manda até fazer uma forca. Ele consultando ali seus amigos ali, falou assim, faz uma forca logo e mata esse cara aí, enforca ele, humilha ele até o fim. Vou destruir o povo dele e por cima ele vai ser enforcado. Ah, só que Deus é tremendo. Deus desperta um rei que não conseguia dormir e faz o rei enxergar ali, ó. Olha o que esse homem fez pela sua vida. Você está vendo? Então continua fazendo bem. Se o Mardoqueu poderia ter falado assim, ele podia ter ouvido aquela trama e ter ficado, não quero saber, não é meu mesmo, não é meu parente, é um rei inimigo que nos aprisionou, estamos aqui, não quero nem saber mais não. A bondade estava naquele homem ainda, porque Deus já tinha colocado no coração dele, fica em paz, Mardoqueu, fica em paz. Então, igreja, fica em paz, continua fazendo bem. Salmo 37, o rei Davi diz, continua fazendo bem, porque o ímpio ele será arrancado dessa terra. E Mardoqueu, quando Amã vai para esse banquete com a rainha Esther, com o rei fala para ela, o que você quer, rainha? Qual é o teu desejo? Que até metade do reino se dará a você. Ela fala, não, eu não quero. Ela diz assim, ó. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Essa foi a petição dela, a rainha Esther, humilde ali, inteligente, não pediu riqueza, ela não olhou, eu quero, então, já que eu posso escolher tudo aqui? Pode, então mate esse homem aqui. Não, ela não falou isso, ela foi muito inteligente. Eu quero a minha vida e a vida do meu povo, como petição. A Bíblia diz aqui, já no versículo final, no versículo 10 do capítulo 7, pois Amã, na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, então ele foi enforcado. E a ira do rei se aplacou. Está vendo, meu irmão? Você está vendo, meu irmão, o que Deus faz? O que o inimigo pode estar preparando contra você, ele mesmo vai cair no próprio laço. Ele mesmo vai cair no próprio laço, porque continue na sua vigilância, na sua caminhada com Deus, na tua sinceridade, porque o meu Deus vai agir em teu favor. Quem exalta, quem honra é Deus, porque a honra vem dele. Apenas fique na posição que Deus te colocou. Deus seja louvado. Amém. Juntos, vamos buscar a face do Senhor em agradecimento. Senhor, nosso Deus e Pai querido, Pai amado, te dou graças, meu Pai, por mais esse culto que o Senhor preparou no dia de hoje, pela Tua palavra que foi enviada, falando com o Teu povo, falando com a Tua igreja, porque quem exalta é o Senhor, ainda que o homem, o inimigo, Pai, de nossas almas, prepare laço, prepare emboscada, para tirar a vida do Teu povo, para criar situações vexatórias, mas quem exalta, Senhor, por isso que a Tua palavra diz, resistir ao mal e ficar
firmes, porque quem exalta é o Senhor. Oh, meu Deus, que nesta tarde, assim como o Senhor foi com Mardoqueu, assim como o Senhor exaltou Mardoqueu, fortaleceu ele na tua presença, para não se curvar diante do inimigo, Senhor Jesus, que nesta tarde então faça isso conosco, com o teu povo, com aquele que clama ao Senhor, venha nos fortalecer, Senhor, venha nos dar entendimento para discernir, Pai, entre o bem e o mal, para não fazermos escolhas erradas e para resistirmos, Pai, toda investida do inimigo. Senhor, que nesta tarde, Senhor, continua abençoando o teu povo. Obrigado pela tua palavra, pelos hinos que foram entoados, Pai. Despede o teu povo em paz, porque nunca, Pai, nunca o Senhor despediu o teu povo de mãos vazias. Há sempre, Pai, uma resposta, há uma resposta de Deus ao teu povo. Nós te pedimos em nome de Senhor Jesus, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para agradecer por este culto. Aleluia. Hino 345. Aleluias, glória a Deus. Com fé espera no Senhor, porque o teu desejo Ele cumprirá, igreja, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, meu Deus, Senhor, neste momento te agradecemos, Pai, por mais um culto, por estarmos na tua presença. Senhor, despede o teu povo em paz. Os teus servos estão aí na live, Pai, estão aí online, Senhor, falando
te glorificando, Pai. As suas orações sejam, meu Pai, nesta tarde atendidas, eu te peço. Tenha misericórdia do teu povo, Pai. Senhor, guardando todos eles, em nome do Senhor Jesus. E o pão nosso de cada dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. E o pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos permitas ser induzido em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Todos digam amém, glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, glória a Deus.